O nosso tema de hoje é um Brasil de oportunidades, as vantagens comparativas do Brasil. E eu vou fazer este programa com base em pedidos que me fizeram, por exemplo, Isadora Sampaio, de São Paulo, capital, João Ribeiro de Assis, também de São Paulo, capital, Luca Quaresma, também de São Paulo, capital, Daniel Paiva de Almeida, de Lisboa, em Portugal, Gabriel Ornelas, sabe de onde? Do Porto, em Portugal, Gustavo Moreira Jordão, que mora em Tóquio, um brasileiro que mora em Tóquio, está lá fazendo. Rafaela Muniz Gouveia, que está fazendo um trabalho em Xangai, né, na China, e está lá trabalhando numa empresa, pediu para fazer, e muitos outros e-mails a respeito, né, principalmente de São Paulo. Então, o tema é esse, né? O tema são as vantagens comparativas do Brasil. Por que esse pessoal me pede? Deixa eu explicar bem para vocês, né? Eu tenho feito já há algum tempo, né, muitas reuniões online com investidores, né? Quem me acompanha nas redes sociais vê lá, né, que tem aquela agenda, né, com investidores na Inglaterra, com investidores em Portugal, Espanha, não é? Investidores do mundo inteiro, com bancos, com fundos de investimento, né, querendo entender melhor o Brasil. E por que eles pedem a mim e não só a um economista, né, para fazer esses debates? É claro que eles também pedem para economistas, como, por exemplo, economistas-chefes de bancos aqui no Brasil fazem muito isso, porque eles querem também uma visão mais antropológico-social, uma visão que aborde temas que não sejam só da macroeconomia e da microeconomia, né? Que dê uma visão. E eu tenho notado que esses investidores, principalmente gestores de fundos de pensão e de fundos de investimento, eles têm concordado muito com esse tipo de visão que eu apresento. Eu apresento com dados, como vocês vão ver, né, e deixo a eles que discutam. Muitas vezes nós chegamos a fazer 2 lives, né, 2 discussões online no mesmo dia, como aconteceu há pouco tempo, né, com a Inglaterra. Eu apresentei de manhã os dados e tudo isso. Eles, durante o dia, eles meio que desconfiados da origem dos dados, das fontes, eles estudaram e à tarde nós voltamos a fazer um debate, né? Eles já tendo digerido melhor, discutido melhor aqueles dados. Porque o que eu quero tentar mostrar para vocês é que nessa peneira da crise, porque crise em grego vem de krinin, que é separação, que é peneira, eu acredito que o Brasil vai sair melhor do que os países com os quais concorre. E aqui, antes de a gente começar no próximo bloco, eu já quero dizer a vocês, o mundo nos compara, não é, com Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Argentina, México, né, Coreia do Sul. Então, é um pouco com Índia em alguns lugares, né, com Turquia. Então, nós brasileiros gostamos muito de nos comparar, não é, com Estados Unidos, com Alemanha, com França, mas esses países, onde estão os maiores investidores do mundo, Japão, por exemplo, não nos comparam com eles, é claro, nos comparam com esses países que eu disse a vocês, né, que são mais Indonésia, o Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, Filipinas, não é? Às vezes com Turquia, né? Às vezes com Argentina, às vezes com México, e aí é que eu quero contar para vocês as oportunidades comparativas, as vantagens comparativas que eu vejo. Tá bom? Vamos ver um pouco mais em seguida. Então, o que eu estava dizendo é que hoje se fala, né, que o futuro do consumo no mundo vai estar em Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Agora, analisem bem a Índia, né? A Índia tem 1.652 dialetos, 325 idiomas, 25 idiomas oficiais,
Sistema de castas que impede a mobilidade social. Não é verdade? Então, a Índia é um país bastante problemático, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a mesma população hoje da China, por aí, né? Uma população campesina muito forte, né? Muito sensível. Né? E então a Índia, quando a gente fala eu conheço a Índia, tem que perguntar qual Índia. Eu conheço o norte. Qual norte? Porque a Índia não se fala. Não é? Imagine 25 idiomas oficiais, é muito complexa a Índia. E o partido hinduísta, que é o partido do atual primeiro-ministro Narendra Modi, favorece o hinduísmo. E o hinduísmo, ele é hinduísta, né? O partido hinduísta favorece, perdão, o sistema de castas. O sistema de castas, se você nasce na casta dos Dalit, né, antigamente chamava de untouchables, intocáveis, você não tem mobilidade social, você não pode chegar presidente de uma empresa, você não pode, entendeu? Você é designado pela casta que você pertence. Para vocês terem uma ideia em termos de mobilidade social, né, no Brasil, 82% da elite brasileira, a elite é quem ganha mais de 20 salários mínimos, o pai era pobre, ganhava de 1 a 3. Não é? Mobilidade social você vê no Brasil e Estados Unidos. Só 18% da elite no Brasil veio da elite. Não é? Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar. O Brasil e os Estados Unidos são os dois países grandes que mais permitem mobilidade social. Muito bem, que permitem, né, e que têm mobilidade social. Muito bem, então a Índia é um problema. Daí vamos para a Indonésia. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo, com fundamentalismo islâmico crescente. A Indonésia é formada por 17.600 ilhas, então um país difícil de governar. Né? Um país muçulmano com fundamentalismo islâmico crescente, e o fundamentalismo islâmico crescente está entrando na Índia, que é muito perto, como vocês estão vendo aí no mapa, né? E ele está entrando nas castas inferiores, querendo romper o sistema de castas. A gente prevê, como antropólogo, daqui a 15, 20 anos, uma das maiores guerras étnico-religiosas do mundo na Índia, por causa do fundamentalismo islâmico e do hinduísmo. Então, e notem vocês que o investidor ocidental, onde estão os investidores? Eu repeti, Estados Unidos, América do Norte, Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, mais o Japão e agora um pouco da China, né, que depois nós vamos discutir, tem um pouco de... não é contra o islamismo, mas tem um problema com o fundamentalismo islâmico. Daí você vê a Turquia. A Turquia é um país muçulmano, né, mas desde Ataturk separa a religião do Estado. É um país que a gente chama um pouco esquizofrênico, porque ele quer entrar para a União Europeia, eles usam terno e gravata. Então, para vocês terem uma ideia, né, os governantes, estou falando, né, os radicais muçulmanos consideram os turcos muçulmanos infiéis. E então, é também um problema sério. Vocês sabem, a Turquia está passando por problemas sérios, econômicos, políticos, etc. Daí vem a China. A China, principalmente depois dessa pandemia, né, é uma caixa preta que o mundo ocidental está ficando preocupado. Então, você veja agora o Japão fazendo trabalhos, né, incentivando a saída de empresas japonesas da China para voltar para o Japão, né? O próprio Macron da França fazendo a mesma coisa, a Espanha fazendo a mesma coisa, o Trump fazendo a mesma coisa, que a gente já esperava. Então, haverá um certo boicote ao Made in China. Né? E a China, o que é que fez nesses anos todos? Ela, por uma política muito esperta, vamos chamar assim, ela destruiu, através de dumpings, não importa aí, né, as indústrias sensíveis, por exemplo, do Ocidente. Né? Ela destruiu a indústria têxtil, a indústria calçadista, né, de calçado, vestuário em geral, né, destruiu, né, a indústria eletrônica e parte da indústria química. Destruiu de que jeito? Fazendo lá produtos tão baratos, né, copiados do Ocidente, que era impossível competir com o custo chinês. O Ocidente acabou fechando as suas fábricas. Ora, a China sabia que um dia o Ocidente ia acordar para essa realidade. Então, o que a China começou a fazer? Comprar empresas fora da China. Comprando empresas do Brasil, no Sudeste Asiático, né, em todo, né, no Oriente Médio, na África, porque quando
o Ocidente fosse fazer uma barreira contra a China, o capital chinês já estivesse espalhado, né? E isso ficou bem evidente agora, né, com essa pandemia. Então, com esse problema todo que a gente vê, por exemplo, nós de universidades, né, e de instituto de pesquisa, não usamos os dados oficiais da China, não dá para confiar, são muito instáveis, né? Por exemplo, quando fala que o PIB cresceu 10%, os outros indicadores que sempre acompanham o PIB, na China não acompanham, então fica meio complicado, por isso que a gente não usa. Então, a China é uma caixa preta. Então, a grande pergunta que se faz é why not Brasil? Por que não o Brasil? Porque as vantagens comparativas do Brasil e mais essa América do Sul são muito fortes, né? O Brasil, para a gente terminar esse bloco aqui, né, só para vocês terem uma ideia, tem vantagens comparativas que são muito grandes, né? 8.512.000 km², um único idioma. A diferença é mexerica e bergamota, né? Nós temos 17.000 quilômetros de fronteira, não temos nenhum problema de fronteira. Lembre que a Argentina tem problema de fronteira com o Chile, Peru com o Equador, Colômbia com a Venezuela, o mar territorial da América Central, o mar territorial da China, né? Ali aquela região, por exemplo, da Macedônia com a Grécia, enfim, né? O Brasil não tem problema de fronteira. Nós temos 8.500 quilômetros de mar territorial e plataforma continental, uma outra Amazônia, né, que eu quero explicar depois. Então, as vantagens comparativas do Brasil são muito fortes e a pergunta que o mundo faz é why not Brasil? Por que não o Brasil nesses Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China? Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. Então, quais são essas vantagens comparativas do Brasil? Que nem sempre o economista puro vê, né? E que os investidores querem conhecer, por isso pedem para que eu faça essas apresentações. Primeiro, no mundo intolerante, no mundo de guerras étnico-religiosas, nós temos um estoque genético riquíssimo que estimula a adaptação e a tolerância. Nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão. Eu brinco que nós temos mais libaneses do Brasil que no Líbano, né? Nós temos 11 milhões de libaneses, o Líbano tem 6 milhões de habitantes. Então, isso é um país, né, que estimula esse estoque genético, a adaptação e a tolerância, como dizia Sérgio Buarque de Holanda, né? O pai do cantor Chico Buarque, já há muitos anos. Né? Qual é outra coisa? Não temos um único idioma. Nós não temos um problema de fronteira. Não é? Nós temos, por exemplo, né, energia eólica, fotovoltaica, hídrica, quer dizer, que é imbatível no mundo em termos de natureza. E nós temos terra, não é? Terra, água e luz em abundância para produzir alimentos. E aqui eu quero fazer uma pausa para mostrar para vocês. A maior vantagem comparativa do Brasil é o agronegócio. Não é? Por quê, gente? Porque a população mundial vai passar de 7 a 9 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos, vai ser uma população mais urbana, com o dobro da renda média que tem hoje, são dados oficiais de todos os centros de pesquisa. Para alimentar essa população, o mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos e dobrar a produção de carnes, porque populações urbanas comem mais carnes, isso é um dado empírico. E isso é muito difícil de acontecer, diz a ONU, porque no mundo vai precisar de mais terra, no mundo onde tem terra não tem água. Daí, esse é o maior problema do mundo, né, é a falta d'água. Daí vem a ONU, a NASA, a Embrapa e estuda o Brasil. O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, de acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. E dos 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, que em inglês se chama de arable land, só utiliza 64 milhões de hectares. A última safra utilizou 64 milhões de hectares. Não invade a Amazônia, não invade a APA nem a APP, de acordo com a legislação brasileira. O Brasil, dos 400 milhões disponíveis, só usa 64. O Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Então, terra o Brasil tem, ficou faltando água. O Brasil tem 8 trilhões
de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas, e não tem nada a ver com os rios da Amazônia. Isso são águas subterrâneas, são aquíferos. Dos 2 maiores aquíferos do mundo, os 2 primeiros estão no Brasil. Dos 10 maiores, os 2 primeiros estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, que aí vocês estão vendo no mapa, pega, não é, Pará, um pedaço do Amapá, um pedaço do Amazonas, e só o Alter do Chão, que tem uma extensão territorial superficial, menor do que o do Guarani, que é o segundo maior e que está aqui embaixo do Brasil, e que pega Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, só o Alter do Chão tem água subterrânea que poderia abastecer o planeta Terra por 250 anos. Então, qualquer seminário que vocês participem diz que a próxima guerra mundial vai ser sobre água. Eu digo, por exemplo, que a grande vantagem da Amazônia não é nem os rios, é a água subterrânea, nem o nióbio, né, nem os minérios. A maior riqueza nossa no mundo seco é água. O Brasil, então, com 210 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia, com 4 bilhões de pessoas, como eu falei. Então, vejam vocês que com terra e água o Brasil... Então, o Brasil está, como disse num seminário americano, cursed. I curse you em inglês significa eu rogo uma praga em você. Está praguejado a ser o produtor de alimentos do mundo nos próximos 40 anos. E vamos deixar bem claro que quando a gente fala em segurança alimentar, a China, por exemplo, precisa alimentar 1 bilhão e 400 milhões, a Índia também, e o Brasil vai ter que ser esse produtor de alimento, gostemos ou não, queiramos ou não. E deixa eu deixar bem claro para quem, quando fala do agronegócio, pensa que é só Rondônia, que é só Mato Grosso, que é só lá o Goiás, que é só o Pará. Não, gente, o agro é mais urbano que rural. Vejam vocês, ele gera mais emprego e renda nos centros urbanos do que nas regiões produtoras. Vejam, as fábricas de tratores, de implementos, de pneus, de caminhões, de caminhonetes, todas essas fábricas são onde? São nos centros urbanos, né? Então, a minha cidade, por exemplo, que é Sorocaba, tem a Case New Holland, tem a ZF, tem a Toyota, né? Você tem a JCB, quer dizer, ou seja, está gerando emprego nos centros urbanos, né? Então, se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver. Então, gente, vamos parar com essa coisa de querer dizer que o agronegócio é muito mais, só vai favorecer emprego e renda. Não, vai favorecer, o agro é mais urbano que rural. Então, nós temos várias vantagens comparativas, como um sistema bancário espetacular. Né? Um sistema bancário que você pode reclamar que ele é consolidado, mas em termos de eficiência é um dos melhores do mundo. Você passar uma TED de Uruguaiana para os Catrimani, você atravessa a Europa e volta à metade, né? E nós fazemos isso em minutos. Né? E nós fizemos agora, né, que eu achei a coisa mais genial do mundo, né, que foi em 3 prestações de R$600 e mais 2 de 300, a maior bancarização do mundo. 50 milhões de brasileiros se bancarizaram, né, que isso para o investidor é uma coisa. Nós temos um sistema de seguro que é modelo mundial, só para vocês saberem, a reserva técnica do seguro no Brasil hoje é 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Não é? Ou seja, então nós temos vantagens comparativas enormes. E uma das maiores para o investidor é o ius soli. O ius soli é o direito do solo. Veja bem, uma empresa estrangeira aqui no Brasil, ela se torna brasileira, porque em 1822, quando decreta a independência, não tem brasileiros no Brasil, Dom Pedro diz, quem está aqui é brasileiro, e nós criamos o ius soli, o direito do solo. O mundo inteiro trabalha muito com o ius sanguine. Se você perguntar, por exemplo, para um brasileiro, esse Gol da Volkswagen, que você vê aí, é um carro brasileiro ou alemão, o brasileiro dá risada, é claro que é brasileiro, é fabricado aqui no Brasil. Mas se você perguntar para um americano se o Toyota Camry, fabricado na Califórnia, é japonês ou americano, ele ri de você, ele fala, claro que é japonês, é Toyota. O mundo trabalha com o ius sanguine, nós trabalhamos com o ius soli. Então a empresa chega aqui, ela se transforma em Brasil. Nunca tivemos um problema com empresa estrangeira no Brasil, não é verdade? Então essa é uma outra vantagem. E outra coisa, uma civilização cristã ocidental,
né, que estimula a tolerância, a paz, né, a não violência, a proteção à vida, é a única religião que protege a vida desde o nascituro. Quer dizer, então, todas essas vantagens comparativas que pouca gente vê, que pouca gente entende, é que fazem com que o investidor tenha pelo Brasil, né, um apelo muito grande, né? Por isso que quando o ministro Tarcísio e outros falam que vão atrair 200, 300 bilhões de dólares de investimento, é verdade isso, né? Porque sobra dinheiro no mundo. Essa é a grande verdade. Sobra dinheiro no mundo. E sobram oportunidades no Brasil. Então, meu querido, pense nisso, né? Qualquer dúvida que você tem aí o nosso contato, né? Entre em contato com a gente tem o maior prazer em enviar esses dados. E no Marins com BR tem lá, né, esses dados também e apresentações sobre isso, tá bom? Então, pense nisso, né? Pense nas vantagens comparativas do Brasil. E esses embrólios políticos que nós temos aqui, acredite, tem no mundo inteiro. Eu, por profissão, sou obrigado a ler os jornais diários do mundo inteiro, da Indonésia, das Filipinas, etc., que são países que mais concorrem conosco, até para ter argumentos com esses investidores internacionais. No mundo inteiro, a situação política é difícil, é caótica, e aqui as instituições ainda funcionam, estão em pé. Nós somos a segunda maior democracia do mundo e isso tudo vale a pena. Tá bom? Pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.